Pessoal, o Cruzeiro não tá pra brincadeira, tá certo? O Cruzeiro tá deixando aí a mídia enlouquecida. Já tem cara aí da mídia mandando recado pra torcida do Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro aí, com todos esses reforços, tem assustados aí os antes e também os rivais, né? Os torcedores de outras equipes. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. O Cruzeiro tá lá nos Estados Unidos também e apresentando seus reforços, tá? O Fabrício Bruno, o Bolassi, todos eles já falaram vestindo a camisa celeste. Claro que dentro de um investimento que é feito, você espera resultado, né? O resultado ele vai vir com certeza com o trabalho. A gente trabalhar, se dedicar. Sempre no Rio de Janeiro eu enfrentei muito o Fernando Diniz, sempre admirei muito a forma dele de jogar e a forma principal de trabalhar. Acho que sem dúvida nenhuma a gente tem um grupo fortíssimo para brigar dentro das competições que temos para serem disputadas. É um momento super especial para mim estar de volta e sem dúvida nenhuma voltar para cá e com a oportunidade de brigar por grandes títulos sem dúvida nenhuma foi o que me motivou a estar aqui. Sempre fui um cara muito sincero, direto e honesto. É melhor ser um cara sincero e honesto diretamente com quem tem que ser do que ficar falando as coisas e dando letrinha. Não é o meu perfil fazer isso. Amo o Felipe de coração, é o que o Gabi falou, que tava torcendo para acabar logo o contrato para ele voltar a ser amigo do Felipe. Eu digo mesmo, o Felipe é um cara assim que eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. A mudança ela se dá por uma estratégia de carreira, de estar num clube gigantesco que é o Cruzeiro, viver coisas grandes no clube do coração, estar de volta a Belo Horizonte e sem dúvida nenhuma a oportunidade de brigar por grandes títulos, assim, do mesma forma que eu ia ter lá, eu também vou ter aqui. Playing with these type of players for me is a pleasure. For me to be in this environment is perfect, because I want to be playing with the best in Brazil, and obviously coming to Cruzeiro, a team, a new project with Pedrinho, Matos, and the coach Florent Diniz trying to go and potentially do great things this season. But yeah, it's a pleasure to be in and around people like Gabigol and Dudu, people that have won titles in Brazil. It's a massive honor. Quem quer lutar por tudo ou por muita coisa é o Cruzeiro, investindo muito desde o ano passado e continua com os investimentos nessa temporada, inclusive com a chegada do Fabrício Bruno, que falou já como jogador do Cruzeiro, falou do Flamengo. Vamos acompanhar. Sempre fui um cara muito sincero, direto e honesto. É melhor ser um cara sincero e honesto diretamente com quem tem que ser, do que ficar falando as coisas e dando letrinha. Não é o meu perfil fazer isso. Amo o Felipe de coração, é o que o Gabi falou, que estava torcendo para acabar logo o contrato para ele voltar a ser amigo do Felipe. Eu digo mesmo, o Felipe é um cara assim que eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. A mudança não se dá pela opção dele, pelo contrário, eu respeito muito o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Cleiton, até o próprio Davi Luiz, eu tenho muito respeito e admiração por todos eles. A mudança ela se dá por uma estratégia de carreira, de estar num clube gigantesco que é o Cruzeiro, viver coisas grandes no clube do coração, estar de volta a Belo Horizonte e sem dúvida nenhuma a oportunidade de brigar por grandes títulos, assim, do mesma forma que eu ia ter lá, eu também vou ter aqui. Claro que eu tenho um enorme carinho e respeito, muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado, isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. É o que eu falei, eu precisava sair, eu precisava respirar novos ares, eu precisava voltar a jogar para eu estar no radar de seleção. E o Felipe, eu fui muito aberto isso com ele, eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então, ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. Achei legal, achei bem transparente, não sei o que vocês acharam, essa fala do Fabrício. Às vezes tem jogador que, por exemplo, agora ele já é jogador do Cruzeiro, está se apresentando, iriam surgir perguntas e alguns jogadores, não quero falar, o Flamengo é passado, o que também o cara tem o direito, se ele não quiser falar. Mas eu achei legal ele esclarecer, até para rebater. Estão dizendo isso, mas não é nada disso, não tive briga, e sair por aí, os motivos que ele alegou ali eram os motivos que eu imaginava. Ele falou, estou no radar da seleção, né? Quero jogar, porque ele perdeu a posição no Flamengo. E no Cruzeiro ele vai chegar jogando, então... Ele usa uma expressão muito boa, estratégia de carreira. Assim, na análise
crua e fria. Estratégia de carreira, né? Porque a gente fala muito sobre o jogador que é identificado com o clube, que vai aceitar a reserva porque é um clube de massa, porque, enfim, né, tem todo o respeito, admiração, tudo bem, mas ali ele é um profissional como qualquer outro, que tem ambições profissionais e pessoais. Então, para mim, quando ele usa, foi uma mudança puramente por estratégia de carreira. No Flamengo, complementa. No Flamengo, por opção do treinador, uma opção tática, eu não seria escolhido, e para não sair do radar da seleção, para continuar atuando, ponto final. Então, assim... É compreensível, não é? Muito, imagina. Como que o cara vai ser convocado se ele está na reserva? E Por mais muito que ele legal jogue. A avaliação, difícil, né? A avaliação que ele faz, né? Sou um cara de 28 anos, tenho muito ainda para oferecer. Óbvio que não é certeza que ele vai voltar a ser convocado jogando no Cruzeiro, mas a possibilidade é maior do que na reserva do Flamengo. Com certeza. E também acho que isso deve estar muito vivo, porque a gente está falando de coisas que aconteceram muito rápido na carreira dele, né? No sentido de seleção, proposta para jogar na Premier League, e de repente vai para o banco. Então, assim, é muito dinâmico. E acho que ele não quer perder a toada, e é compreensível demais a escolha, acho que faz todo sentido. Gostei também da transparência dele, até... Assim, a transparência dele, acho que além de falar bem positivamente do cara, que é extremamente sincero, e de fato, se ele quisesse falar, não, o Flamengo é passado, tenho o maior carinho pelo clube, eu não quero falar, acho muito legal. E acho que também diz muito a respeito do Felipe Luiz. Que se ele falar, eu tava, que nem o Gabi falou, de querer sair para voltar a ser amigo, mostra que o Felipe Luiz sabe muito bem separar as coisas, da relação pessoal que ele construiu com os jogadores e o momento, opa, agora sou técnico de vocês, e as coisas se separam. Então acho que essa declaração fala muito bem do Fabrício Bruno, assim como do Felipe Luiz, e acho que a escolha é compreensível, até pelo momento de carreira dele, dá para ele continuar pensando em seleção, e não tá indo para um clube, lógico, o Flamengo é um clube que já estava estruturado há mais tempo, ele é mais certeza que o Cruzeiro, por conta disso, dos títulos que tem ganhado, o elenco já está montado, o do Cruzeiro está montando, então você precisa criar um entrosamento. Mas é um time com pretensões altíssimas, então faz todo sentido a escolha e os motivos pelos quais o Fabrício Bruno decidiu ir para o Cruzeiro. E essa posição de zagueiro na seleção, me ajudem aí, eu vejo ainda uma indefinição. Normalmente são no mínimo 4 convocados, às vezes até mais, né? Dependendo do técnico, do estilo de jogo, etc. e tal. Tem gente que usa 3, mas enfim, no time titular. Militão machucado, estamos há 1 ano e meio da Copa. O Militão, óbvio que tem condição de jogar, mas ainda vai demorar para voltar. E está passando por lesões, né? O Militão, lesões em sequência, isso é péssimo. Aí tem o Gabriel Magalhães, que inclusive fez um belo gol. Ele estava jogando muita bola. Está jogando muita bola. Quem mais? Ele fez um gol, mas ele entregou o gol do United ontem também, né? Mas a temporada dele é muito boa. É espetacular. Quem tem? Marquinhos, Gabriel Magalhães. Aí você tem o Murilo do Nottingham Forest. Murilo do Forest. O Bremer também teve infelicidade de uma lesão séria, também outro baita de um zagueiro, Beraldo. Em resumo, continua aberto, bem assim, aberto, né? Bastante. 1 ou 2 vagas ali para a zaga, continua aberta, então... Pensando no grupo, acho que compõe. Desculpa, Mari. Não, é isso, pensando no grupo, acho que compõe, faz sentido. Eugênio. Aí eu tô no lugar aqui do Dorival Júnior, beleza, tem todo mundo, tem essa galera toda. Ou o Fabrício Bruno, mas vem cá, o Fabrício Bruno no Flamengo. Não tiraram ele para botar o Léo Ortiz. Poxa, acho que dá para chamar o Léo Ortiz então, hein? Que já foi para a seleção com o Tite, né? Com o Tite, mas não com o Dorival. Porque ali foi uma decisão, foi a primeira decisão tomada pelo Felipe Luiz, assim, de forma clara, quando chegou no Flamengo. Assim. Primeiro jogo dele contra o Corinthians, assim, Léo Ortiz como zagueiro, porque o Léo Ortiz era reserva da zaga e quebrava um galho de volante de vez em quando. A primeira decisão, assim, estrutural para a equipe foi colocar o Léo Ortiz de zagueiro, barrar o Fabrício Bruno, que era uma coisa que se esperava desde que o Léo Ortiz chegou. Mas o Tite teve muito, vamos lá, mais respeito pelo Fabrício Bruno, que o Fabrício era o zagueiro titular, estava jogando bem, não comprometia e tinha a posição dele no time. Aí chega um outro zagueiro, você barra, o Tite achou melhor não barrar. Só que o Felipe Luiz não teve esse... não, meu pé me dói. Não, eu acho que preciso do Léo Ortiz como zagueiro para sair jogando com mais qualidade. Dá licença, Fabrício Bruno. E Fabrício Bruno, ok, saiu, chegou no final do ano, ó, é assim? Para mim não interessa, é normal. O zagueiro do tamanho dele, da importância dele, da qualidade dele, ficar esquentando o banco, para ele é ruim.
Então ele se colocou à disposição para sair. O Cruzeiro, o clube onde ele começou e que está fazendo um investimento para montar um grande time, acenou com a possibilidade. Ele foi, é muito natural. Agora, essa questão que o Duncan colocou, né? O jogador tem aquela coisa do corporativismo do jogador. Enquanto o Felipe Luiz está no grupo enquanto atleta, ele é parça. Aí você brinca, junta ali, vai fazer aqueles programas de jogadores, tem um cara que está sempre do seu lado. Um adendo não, uma interrupção rápida. Nem sempre. Porque às vezes os caras brigam também no mesmo time. Às vezes não se dão bem, um não fala com o outro, um não toca a bola pro outro. Mas não me parece que era o caso do Felipe Luiz. Não ele era um cara, até um líder de elenco, né? Pela experiência toda, Sim. pela trajetória. Ele era um cara visto pelos jogadores como mais um do grupo deles. Não, tamo junto. Aí ele muda de posição, ele passa a ser o chefe dos jogadores. E aí, como foi dito ali, ele não pode agora mais ser amigo, ele agora... vamos sair do time para voltar a ser amigo dele. Ele passa a ser o chefe, é isso, né? Como os jogadores, eles se fecham ali, eu acho que isso é normal em várias como o Prat diz? Várias áreas da sociedade, segmentos da sociedade. Você, entre os seus iguais, você tem ali uma relação de mais proximidade, e com aqueles que teoricamente estão acima, você, respeito, Então, é o que aconteceu com o Felipe Luiz no Flamengo. Então, você vê, o Gabi teve todas as oportunidades com o Felipe Luiz, mas o Gabi fala isso, né? Não, vou voltar a ser amigo dele quando sair, porque tinha aquela discussão, tinha briga. Agora, nunca faltou respeito. Embora você fique ali na beira do campo, xinga, grita e tal, não sei o quê, mas ele sempre deu ao Gabi as oportunidades que o Gabi merecia em campo. E o Gabi correspondeu. O Felipe Luiz, o Gabi correspondeu. Já o Fabrício Bruno não dava para colocar porque ele, no conceito dele, precisava de jogadores com outra característica. E essa é uma questão do Fabrício Bruno no time do Diniz. Qual é a questão? Sair jogando com outra qualidade. Porque assim ele perde espaço no time do Flamengo, porque ele é um zagueiro mais de defesa, né? O zagueiro. E hoje, cada vez mais se exige que o zagueiro saia jogando com um drible curto, com um bom passe, com um lançamento, que não é a característica do Fabrício Bruno. Então vamos ver quem vai fazer essa dupla com ele, porque, por exemplo, se colocar João Marcelo e Fabrício Bruno, é muito boa para defender, mas para sair jogando já tem mais dificuldade. Lembrando que o Cássio já tem dificuldade para sair jogando também. Então, para implantar aquela ideia do Diniz de trabalhar a bola desde o goleiro para construir, atrair a marcação do adversário e acelerar depois, fica um pouco mais difícil. Vamos ver como é que ele resolve isso. Mas ele não é... Eu sei que você não falou isso, mas ele não é tão ruim assim para sair jogando. É que o Léo Ortiz é muito melhor. Concorda ou discorda? O problema é você trabalhar sob pressão, pressão alta do adversário. Porque se você sai jogando, e muitas vezes ele sai jogando no Flamengo, mas com o adversário lá atrás... É diferente. Aquele passe de um zagueiro para o outro, fica ali de um zagueiro para o outro. Quando você atrai o adversário para o seu campo de defesa, e aí você vai ser atacado quando tiver a posse de bola, é diferente, você tem que dar um drible, tem que ter uma ginga. O time do Diniz é assim, né? O time do Diniz atrai mesmo. Ele troca passes ali na risca do gol. Exatamente. Teve bola do Fluminense passando assim em cima da linha do gol. Então, a diferença é da qualidade do Léo Ortiz como um zagueiro construtor, que já ajuda nessa primeira fase da construção do jogo. Outra é esse zagueiro, cabeça completamente fria, para você estar pressionado muito perto do seu gol e sair distribuindo para o lado, para frente, enfim, sem estourar a bola lá na frente. Aí tá aqui, até no nosso telão, estão aqui Gabigol e Dudu. Aqui na minha frente aparece o Fagner. O fã de esportes não está vendo, mas já vai ver também. E atrás de você está o Fabrício Bruno. Você não está vendo, mas eu estou te dizendo. Então vou virar. Fabrício Bruno, Fagner, Gabigol, Dudu, além dos que já chegaram do meio para o final da temporada passada, Cássio, Wallace, Matheus, Lautaro. Que mudança no Cruzeiro. Como muda, inclusive eu estava me lembrando agora há pouco de alguns clássicos nos últimos 2 anos, Cruzeiro e Atlético, em que o torcedor, eu lembro inclusive de torcedores amigos nossos aqui, Felipe da Pampulha, Batatinha da Massa, Fátima da Savassi,
revoltados, bravos, porque o Galo tinha tudo para golear, porque o Cruzeiro tá numa fase horrível e a gente com esse baita time e não goleamos, e alguns, além de não golear, perderam pro Cruzeiro. E agora? Agora, pelo jeito, vai ficar tudo no... É óbvio que a gente tem que esperar para ver como funcionarão os times em campo, o que vai chegar pro Atlético, mas fica muito mais equilibrado, ou um Cruzeiro já aparecendo num patamar acima? No final de semana eles já se enfrentam. Né? Lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos. Tem o jogo antes, né, do Cruzeiro com São Paulo, que é na quarta-feira, e acho que é domingo, né? O clássico do Galo com o Cruzeiro. Claro que é um clássico de pré-temporada. Os times não vão estar nas suas melhores condições, estão voltando agora de férias. O Galo está se representando, né? Já entrou lá a Vitória lá de BH para falar sobre isso. Já vai entrar já de novo. Vai voltar, então, sobre essa volta do trabalho do Atlético. Então não dá para a gente tirar o jogo amistoso de pré-temporada como conclusão de nada. Mas a vida é feita de ciclos, né? O futebol é muito cíclico. Então, aquele time que arrebenta, ele vai arrebentar por um tempo. 2, 3, 4, 5 anos. Mas em algum momento ele vai dar uma baixa até começar um novo ciclo. E o Cruzeiro é isso. O Cruzeiro vem de um período de muita dificuldade. Foram 3 anos na Série B. É uma reconstrução lenta. Depois que voltou da Série B. São 2 temporadas ali em que ele vai crescendo. Ano passado melhor do que o ano anterior. E agora parece estar iniciando um novo ciclo, né? Com um novo time. Praticamente um time novo do Cruzeiro. Tudo mudou. E o Atlético está num ciclo diferente. Ainda, para mim, esse ciclo do Atlético tem o nome Hulk. E aí, por isso eu perguntei agora há pouco o que o Hulk vai conseguir entregar nesse ano. Mas parece já num ciclo que caminha para o final. Vamos ver, na prática, se isso se confirma. É lógico que não dá para a gente ter uma base concreta de como vai ser a temporada dos dois, até pela mudança. O Eugênio falava como mudou. Se você pegar do começo de 2024 do Cruzeiro, o time era completamente diferente. Né? O Cruzeiro tem jogo único, terceira fase da Copinha, já na terça-feira, hein? O Cruzeiro jogou ontem, avançou, se classificou sobre o América do Rio de Janeiro e o Cruzeiro vai seguir em São Carlos para na terça-feira, 5 horas da tarde, enfrentar a Portuguesa pela terceira fase da competição. Toda sorte aí do mundo para os crias da Toca que estão tentando pelo menos igualar a campanha do ano passado, quando o Cruzeiro chegou na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. E a comissão técnica do Fernando Diniz está de olho nesta garotada, principalmente ali na questão do zagueiro Bruno Alves. A pré-temporada do Cruzeiro tem sequência nesta segunda-feira. Ontem teve treinamento apenas pela manhã, depois teve ali uma confraternização e à noite alguns jogadores, membros da diretoria, comissão técnica foram assistir a algum evento do futebol americano, futebol nos Estados Unidos. O próprio Alexandre Matos chegou a postar, ele assistiu um jogo da NFL, João Marcelo, o João Pedro, filho do nosso Pedro Lourenço. Muita gente foi aproveitar o domingão à noite de folga para assistir então NFL aqui nos Estados Unidos. E hoje tem a retomada dos trabalhos. E antes do treinamento da tarde, teremos a entrevista coletiva de William. O Cruzeiro já apresentou todos os reforços. Os 3 últimos foram receber a camisa no dia de ontem. Os 2 últimos a dar entrevista coletiva, o Bolassi e o Fabrício Bruno. E agora são os jogadores aí remanescentes do elenco da temporada de 2024, então hoje teremos uma entrevista importante de William e você vai acompanhar tudo aqui na Samuca TV. 2 últimos treinos aqui em Bradenton, porque amanhã, depois do treinamento da manhã, à tarde, o Cruzeiro segue para Orlando e já fica concentrado para o jogo de quarta diante da equipe do São Paulo. É o primeiro dos 2 amistosos que o Cruzeiro vai fazer aqui na Flórida. No sábado, tem o clássico diante do Atlético Mineiro e depois desse clássico o Cruzeiro já volta. No domingo, 8 horas da noite, Mineirão, tem a estreia oficial na temporada, o jogo contra o Tombense. E neste jogo,
alguns jogadores que não atuarem ou que atuar pouco no clássico de sábado, eles vão estar à disposição do técnico Fernando Diniz para começar oficialmente a temporada de 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, até porque há muita informação, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te explicar agora sobre as últimas do Cruzeiro. Alexandre Matos, CEO da Raposa, deu uma entrevista nos Estados Unidos assegurando que ninguém mais vai ser contratado. Ele também assegurou que não existe essa história de investimento de 300 milhões de reais com reforços nessa temporada depois de 9 aquisições. Dá uma olhada na frase do CEO do clube. Abre aspas, nunca existiu isso de 300 milhões. O Cruzeiro fez altos investimentos 6 meses atrás. Agora temos que trabalhar para se tornar um time competitivo. Foram 9 reforços. Desses 9, o Fabrício Bruno com um investimento mais alto e o Christian mais alongado e um pouco menor. Os outros todos vieram sem compra. O Cruzeiro foi criativo, sempre com a obrigação de pagar todas as suas dívidas, fecha aspas. Só para explicar, dos 9 reforços, só 2 de fato tiveram compras dos direitos econômicos. Fabrício Bruno, que foi adquirido por 44 milhões de reais. O Christian, comprado do Atlético Paranaense por 17 milhões, ou seja, com compra de direitos econômicos, o investimento foi de 61 milhões de reais. Mas como todos os outros reforços vieram de graça, houve uma elevação importante na folha salarial. Hoje o Cruzeiro gasta na casa dos 20 milhões de reais por mês. Também chegaram a Raposa nessa janela o lateral direito Fagner, o meio atacante Eduardo, além dos atacantes Bolassi, Gabigol, Dudu, Rodriguinho e Marquinhos. O Rodriguinho também pode jogar como meio atacante. Se for o Dudu nos melhores tempos dele, o Gabigol, meu Deus do céu, que time, que ataque do Cruzeiro. Se sair do papel e entrar no campo com a força que está sendo montada nessa pré-temporada, o Cruzeiro realmente vai brigar por coisas grandes em 2025. O Cruzeiro ganhou o Fabrício Bruno. Talvez esse seja o olhar que a gente tem que ter a partir de agora para o jogador que foi apresentado e explicou um pouco desse trâmite, dessa confusão que acabou envolvendo o nome dele na transferência. Já está integrado lá nos Estados Unidos. Vamos ouvir o Fabrício. Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele, ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado, isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Eu fui muito aberto isso com ele, eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. Tá aí a declaração do Fabrício Bruno. A gente fica muito feliz quando o jogador pode vir a público e dar a versão dele, contar coisas que a gente, como jornalista, às vezes, você, né, como jogador também, e hoje apurador como comentarista, a gente acaba sabendo nos bastidores. Mas eu fico muito contente que o Fabrício tenha podido vir a público e dizer, tá tudo bem, não tem vilão nessa história. Não foi que o Felipe não conta com ele, o Flamengo não quer o jogador. Eu acho muito, muito digno e muito compreensível o desejo dele. Um cara que já bateu na seleção e voltou, um cara que foi titular durante muito tempo num dos principais clubes do país, ter vontade de retomar isso, Zinho, aos 29 anos de idade, assim. Então, essa declaração, eu acho que ela encerra, né, todo esse burburinho, tudo isso que ficou no entorno da transferência dele.
Não, perfeito. A declaração dele é bem direta, objetiva. Como eu falei, as informações que eu tenho dele é que é um cara muito sério, muito correto, profissional. Acho que ele tem todas as condições de brigar por tudo isso que ele quer. Ele alcançou isso. Ele foi titular no Flamengo muito tempo, campeão de muita coisa e chegou à seleção brasileira. Nesse momento, a opção do Felipe Luiz não é essa, e foi sincero para ele. Você não é o meu titular nesse momento, pode até alcançar isso. Acho que nessa história toda, o prejudicado para mim não é prejudicado porque o Flamengo fez uma negociação da maneira que ele acha boa, né? 7 milhões de euros, o passe. Eu só acho que com 7 milhões, o Flamengo não vai conseguir um zagueiro do mesmo nível do Fabrício Bruno. Vai ter que gastar um pouco mais, né? Então, esportivamente, também acho que o Flamengo perde. Perfeito. Porque, como a gente estava falando, vai ter que ver como o Pablo vai se recuperar e como os garotos vão se encaixar, se vão dar uma resposta quando forem solicitados. A gente sabe que você ir para um ano com tantas competições importantes, no mínimo, você tem que ter 4 de bom nível. E um quinto ainda também, porque zagueiro toma muito cartão, tem muitos jogos, o desgaste é enorme. E, infelizmente, tem também as contusões. Então, o Flamengo, esportivamente, vai ter que ir ao mercado para, no mínimo, buscar mais um zagueiro. Tô com você 100%, Zinho. Acho que vai ter o Pablo ali, que a gente vai ver ao longo do Campeonato Carioca. Não apostaria nele como um jogador que vá substituir do mesmo nível do Fabrício quando solicitado do banco de reservas. Do ponto de vista de negócio, né? O Flamengo, na época que comprou o Fabrício do Bragantino, pagou entre 15 e 17 milhões de reais. Agora vende por 7 milhões de euros. Se a gente for fazer essa conta aí, vai dar o quê? 45 milhões de reais. Então, do ponto de vista de negócio, é perfeito. Você consegue o jogador, ele ganha título junto com você e é vendido. Mas eu concordo muito com você quando você fala da questão esportiva. O Flamengo vai precisar ir ao mercado, porque senão pode acabar perdendo, inclusive, Cleiton e Carbone, por serem meninos, por serem jogadores de 19, 20 anos, que talvez não tenham a condição nesse momento de substituir à altura um jogador do tamanho do Fabrício. Agora, ganha o Cruzeiro, né? Ganha o Cruzeiro, que já tem o Gabriel, que já contratou o Dudu, que mantém o Matheus Pereira. Acho que o Cruzeiro tá montando um time para olhar a temporada pensando em alto de tabela, pensando em título. Ô Dani, algumas frases minhas dá corte aí pra... Eu tô vendo que algumas frases que eu falo no nosso clube, e vou falar uma outra aqui que... as galera aí de mídia social, alguns vão falar, tá maluco, tá isso, aquilo, mas tudo bem. Dei até tempo pra vocês gravarem, tá? Ó, o Gabigol e o Dudu, eu ainda tenho... quero ver jogar no Cruzeiro. Porque o Gabigol saiu muito em baixa no Flamengo. Tem toda essa história que foi bom para todo mundo, porque o Flamengo queria que ele saísse, ele também queria, de repente, respirar novos ares, e o Cruzeiro pegou um grande ídolo, com uma importância assim, incalculável, né? Porque a notícia do Gabigol no Cruzeiro passou pelo mundo todo. É um cara que tem uma mídia muito forte, muito bom jogador o Gabigol, muito bom jogador, muito bom atacante, mas não vivia o melhor momento. Então eu estou naquela expectativa. Como é que vai ser? Como é que vai ser o encaixe? Como é que o time vai? O Dudu, a mesma coisa no Palmeiras. Ídolo, monstro, craque, maravilhoso, mas também saiu em baixa. Não é o grande momento da carreira dos dois. O próprio Fagner, né, Zinho, se a gente quiser estender. Isso, também, mas eu tô falando desses dois que deu muito mais mídia, badalação, né, a contratação. O que eu quero dizer assim, eu ainda tenho... eu não arrisco dizer, vai dar certo, tá tudo certo. Não, eu prefiro ver. Se for o Dudu, dos melhores tempos dele, o Gabigol, meu Deus do céu, que time, que ataque do Cruzeiro. Mas se for os que terminaram aí essas fases dele no Flamengo e no Palmeiras, não vai, não é aquilo que o torcedor do Cruzeiro quer. Agora, o Fabrício Bruno, pelo que ele está de nível físico, técnico, porque ele veio perder a posição agora no final, gente. Mas
o Fabrício Bruno, que o ano de 2024 estava na seleção brasileira em várias convocações, é uma contratação que, para mim, pega a camisa e vai jogar o que vinha jogando no Flamengo. Então, eu acho que essa contratação, esportivamente, pensando só no time, na tática, cai como uma luva para encaixar no sistema defensivo. Né? Tô falando, o William na lateral ou o Fagner? Acho que o William é o titular. Fagner vai buscar o seu espaço. João Marcelo ao lado dele. Fabrício Bruno. E a princípio o Marlon ali. Acho que o Cruzeiro poderia buscar também mais um lateral esquerdo, né? Nesse nível de contratação que está tendo. Com o Cássio no gol, arrumou a defesa. Perfeito, concordo plenamente. O Fabrício tem uma personalidade muito, muito agregadora, então acho que ganha também no vestiário. Vamos ver como é que vai se desenhar. Se sair do papel e entrar no campo com a força que está sendo montada nessa pré-temporada, o Cruzeiro realmente vai brigar por coisas grandes em 2020. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Cruzeiro que está deixando aí a mídias e os antes, né? E os rivais aí de outros times aí, né? Completamente atordoados. Né, ao ponto de um torcedor do Flamengo aí, o César lá, né, o M. César, mandar um recado para a torcida lá, porque a torcida tá polvorosa, né, com essas contratações. Ele mandou um recado, né, recado à torcida do Cruzeiro: o seu clube não pertence a você, né, todo debochado, querendo debochar aí da torcida do Cruzeiro, né, já que o time dele não tá fazendo nenhuma contratação, né. E segundo informações, no ano de 2023 o Cruzeiro faturou, né, um pouco mais de 225 milhões, comparado com o time do cara lá que faturou 1 bilhão, né? E o Cruzeiro tem feito aí contratações milionárias, contratações, né, absurdas. O Cruzeiro não vai passar de 225 milhões para 1 bilhão, como um clube desse pode fazer tantas contratações. Os caras estão com medo da SAF, né? A SAF, né, tá despejando dinheiro aí nos clubes, e o Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, vendeu a sua parte da SAF, e o dono da SAF faz o que quer, compra quem quer, já que não tem nenhuma proibição com isso. Então o dono da SAF do Cruzeiro vai lá e compra os jogadores que eles acham que é melhor e que queira vir jogar também no time do Cruzeiro. E saiu também, segundo informações, que Mato diz que o elenco do Cruzeiro está completo após chegada de Fabrício Bruno e descarta zagueiro, né, do Vélez. Então, após a chegada de Fabrício Bruno, o Cruzeiro não vai mais contratar o zagueiro do Vélez, que estava aí na mira do Cruzeiro, né? Então, vamos ver aí o que possa acontecer aí, né, nos próximos dias aí, né, contratações do Cruzeiro. Possa ser que o Cruzeiro traga sim mais um ou dois jogadores para o elenco da Raposa. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.